Deus vai te honrar no mesmo lugar onde você foi envergonhado, como com Jó em Jó 42:12. Deus não muda o cenário, muda o desfecho. Existe um tipo de dor que não nasce da perda, mas da exposição. Não é apenas o que foi tirado de você, é o que foi visto, comentado e interpretado por pessoas que não conhecem o seu coração, nem os bastidores espirituais da sua história. A vergonha machuca porque tenta assumir o controle da narrativa. Ela tenta transformar um momento em identidade, uma queda em definição permanente, um processo em sentença final. E quando isso acontece, a alma começa a perguntar em silêncio se ainda existe honra depois de tudo o que foi exposto. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, no mesmo ambiente onde foi desacreditado, no mesmo cenário onde pessoas tiraram conclusões, se afastaram ou julgaram sem misericórdia. E a pergunta não sai da mente: será que Deus ainda pode me honrar depois disso? Será que existe restauração quando a queda foi pública? Será que o céu ainda escreve algo novo quando a terra já decidiu o fim da história? A palavra de Deus confronta diretamente essa lógica humana. Em Jó 42:12, aprendemos que Deus não apaga cenários difíceis. Ele os ressignifica. A honra de Jó não veio antes da dor, nem longe dela. Veio depois, e veio no mesmo contexto, onde tudo parecia perdido. O mesmo homem que foi visto como derrotado passou a ser reconhecido como restaurado. O mesmo lugar de vergonha se tornou palco de honra. Deus não mudou o endereço da história. Ele mudou o desfecho. Isso revela um princípio espiritual profundo. Deus nem sempre nos tira do lugar da vergonha, porque Ele pretende nos honrar exatamente ali. O problema é que, enquanto estamos no processo, tudo parece contraditório. A fé é pressionada, a mente é atacada, o coração fica cansado. Muitos desistem não porque Deus falhou, mas porque não suportaram o tempo do silêncio. Hebreus 10:36 afirma que é necessário perseverar para alcançar a promessa. Perseverança não é esperar sem dor, é continuar fiel quando nada faz sentido. Esta mensagem não é para quem busca atalhos espirituais, é para quem decidiu permanecer. Não é para quem exige explicações imediatas, mas para quem confia no caráter de Deus. Cada parte deste conteúdo foi construída para alinhar sua fé, restaurar sua identidade e te preparar para reconhecer a honra quando ela chegar. Porque ela chegará. E quando chegar, você entenderá por que Deus não te tirou desse lugar. Ele estava te preparando para algo maior do que você imaginava. O dia em que a vergonha pareceu definir sua história. O dia em que a vergonha pareceu definir sua história não começou com barulho. Começou com um silêncio pesado. Começou quando algo aconteceu e você percebeu que perdeu o controle da narrativa. As pessoas passaram a olhar diferente. Algumas se afastaram, outras opinaram, outras julgaram. E pouco a pouco, a vergonha tentou se infiltrar como se fosse a verdade final sobre quem você é. Não foi apenas o que aconteceu com você, foi o que disseram sobre você. E isso pesa mais do que muitos imaginam. Foi exatamente assim com Jó. Em pouco tempo, ele perdeu bens, filhos, saúde e reputação. Aos olhos humanos, sua história estava encerrada. Seus amigos não vieram apenas consolar, vieram interpretar. Tentaram encontrar pecado oculto, erro escondido, falha espiritual não confessada. Mas a Escritura é clara em Jó 1:22, afirmando que Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso revela algo essencial. A vergonha pode ser barulhenta, mas ela não é soberana. O que define sua história não é o julgamento das pessoas, é o posicionamento do seu coração diante de Deus. A vergonha é perigosa porque tenta substituir identidade. Ela tenta fazer você acreditar que o que aconteceu com você é quem você é. Se você não vigiar, começa a se esconder, a se calar, a se diminuir. Começa a viver tentando provar algo, quando Deus nunca pediu isso. Romanos 8:1 declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando Deus não te condena, nenhuma vergonha tem autoridade legítima sobre sua identidade. Deus permite que esse dia exista
para revelar quem permanece fiel quando os aplausos desaparecem. Quem você continua sendo quando tudo é retirado. Quem você continua sendo quando a honra ainda não chegou. Provérbios 24:10 afirma que se você desanima no dia da angústia, sua força é pequena. A vergonha não veio para te destruir, veio para te provar. É nesse ponto que Deus separa a aparência de essência. O que é superficial cai, o que é verdadeiro permanece. Muitos desistem aqui, mas quem permanece começa a ser preparado para algo maior. Salmos 66:10 diz que Deus nos prova como se prova a prata. O fogo não destrói o que é legítimo, ele remove o que não serve. O dia em que a vergonha pareceu definir sua história não foi o fim. Foi o início de um refinamento que prepara uma honra que não depende de aplausos, mas de fidelidade. Quando Deus permite a exposição sem explicar o motivo. Há momentos em que Deus permite que a exposição aconteça sem oferecer qualquer explicação imediata. E esse é um dos testes mais profundos da fé. A alma humana quer entender antes de confiar. Quer respostas antes de permanecer. Quer sentido antes de obedecer. Quando a explicação não vem, surge a sensação de abandono, como se o céu tivesse se fechado exatamente quando mais precisamos dele. Mas o silêncio de Deus não é desinteresse, é estratégia. Jó atravessou esse território com intensidade. Ele sabia quem era diante de Deus, mas não compreendia o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. A dor era visível, a vergonha era pública e o céu parecia mudo. Mesmo assim, Jó não rompeu com Deus. Em Jó 13:15, ele declara algo que revela maturidade espiritual rara. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa não é uma frase de desespero, é uma declaração de confiança absoluta. Jó entendeu que sua fé não podia depender de explicações, porque explicações não sustentam processos longos. Confiança sustenta. Deus não explica tudo, porque explicar cedo demais pode impedir o tratamento necessário no coração. Se Deus respondesse cada pergunta no momento em que ela surge, muitos permaneceriam apenas, enquanto tudo fizesse sentido. Mas a honra que Deus prepara exige raízes profundas. Provérbios 3:5 nos chama a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiar no próprio entendimento. Isso não é poesia espiritual, é instrução prática para momentos de confusão. A exposição sem explicação revela intenções escondidas. Revela se a fé é relacional ou condicional. Quando Deus se cala, a mente tenta preencher o vazio com suposições, culpas excessivas e conclusões perigosas. É por isso que 2 Coríntios 10:5 ensina a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O maior campo de batalha nesse estágio não é o cenário externo, é a mente. Pensamentos não vigiados transformam silêncio em acusação e espera em desespero. Existe também um perigo silencioso nesse processo: a tentação de sair do lugar antes do tempo. A tentação de mudar de rota apenas para aliviar a dor momentânea. Mas Salmos 37:7 orienta a descansar no Senhor e aguardar com paciência. A exposição não é sinal de rejeição, é sinal de que Deus confia no que Ele mesmo construiu em você. Ele não expõe para destruir, Ele expõe para fortalecer. Deus permite a exposição porque está protegendo o desfecho. Se Ele explicasse tudo agora, você poderia tentar acelerar o processo, negociar princípios ou fugir do lugar onde a honra será estabelecida. Eclesiastes 3:11 afirma que Deus faz tudo formoso no tempo certo. O tempo certo nem sempre coincide com o nosso conforto emocional, mas sempre coincide com o propósito eterno. Se hoje você está exposto, vulnerável e sem respostas claras, não conclua que Deus te abandonou. Conclua que Ele está trabalhando em um nível mais profundo do que seus olhos conseguem ver. A honra que vem depois só se sustenta porque houve um período em que você escolheu confiar, mesmo sem entender. E é esse tipo de fé que Deus honra. A diferença entre ser quebrado e ser destruído.
Existe uma confusão perigosa que muitas pessoas fazem quando atravessam a dor. Elas acreditam que, porque algo quebrou, tudo acabou. Mas na lógica de Deus, ser quebrado não é o mesmo que ser destruído. Ser destruído é perder a essência. Ser quebrado é ter as estruturas externas ajustadas para que a essência verdadeira permaneça. Deus nunca destrói o que ele pretende honrar. Ele quebra o que está impedindo a honra de se sustentar. Jó foi profundamente quebrado, mas não foi destruído. Sua rotina foi interrompida, seus recursos desapareceram, sua saúde foi abalada e sua reputação foi questionada. Ainda assim, algo permaneceu intacto: sua reverência a Deus, sua integridade. Sua fé, mesmo ferida, não foi abandonada. Jó 23:10 declara com clareza que depois de provado, ele sairia como ouro. O ouro não desaparece no fogo, ele se purifica. O que é falso se desfaz. O que é verdadeiro se fortalece. Deus quebra aquilo que não pode acompanhar o próximo nível. Estruturas emocionais frágeis, expectativas humanas exageradas, dependência de aprovação, orgulho silencioso e até formas antigas de fé que não suportariam o peso da honra futura. Quando essas estruturas caem, a sensação é de perda total, mas o céu vê como libertação. Salmos 34:18 afirma que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. A proximidade de Deus não aumenta no conforto, ela se intensifica no quebrantamento. O problema é que, quando estamos quebrados, a dor tenta nos convencer de que fomos rejeitados. Mas Deus não rejeita quem Ele está tratando. Provérbios 3:11-12 ensina que o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai corrige o filho a quem quer bem. A quebra não é punição, é preparação. Deus não quebra para humilhar, Ele quebra para alinhar. Ele remove o que sustenta falsamente para revelar o que sustenta de verdade. Há um detalhe importante nesse processo. O quebrantamento revela dependência. Enquanto tudo está inteiro, a tendência humana é confiar em estruturas visíveis. Quando elas caem, resta apenas Deus. E é nesse ponto que a fé amadurece. 2 Coríntios 4:16 diz que mesmo que o nosso exterior se desgaste, o interior se renova dia após dia. A honra que Deus prepara não é sustentada por aparência, mas por profundidade espiritual. Se hoje você se sente quebrado, cansado e emocionalmente frágil, observe algo essencial. Você ainda ora, você ainda crê, você ainda permanece. Isso é prova de que você não foi destruído. Deus só quebra o que Ele vai reconstruir com mais força. A honra não nasce de quem nunca foi tocado, mas de quem foi tratado. E quem sobrevive ao processo carrega uma fé que não depende mais de circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. O quebrantamento não é o fim da sua história. É o ponto em que Deus está removendo o que não serve mais para preparar você para aquilo que ainda virá. E o que vem depois só se sustenta porque houve um tempo em que você foi quebrado, mas escolheu não desistir. O lugar onde você caiu não foi um erro de trajeto. Existe uma tentação silenciosa de acreditar que o lugar da queda foi um desvio, um erro de percurso, um ponto fora do plano. A mente tenta reescrever a história dizendo que, se você tivesse escolhido diferente, orado mais, esperado menos, tudo teria sido evitado. Mas a Escritura revela um Deus que não desperdiça cenários. Ele não perde o controle do trajeto. O lugar onde você caiu não foi um acidente espiritual. Foi um território permitido para que algo mais profundo fosse estabelecido. Jó não caiu fora da vontade de Deus. Ele caiu dentro de um propósito que ainda não conseguia enxergar. Jó 1:12 mostra que nada tocou Jó sem permissão. Isso confronta a nossa lógica, porque preferimos acreditar que Deus só está presente nos caminhos confortáveis. Mas Deus também reina nos lugares difíceis. O chão da queda não é ausência de Deus, é ambiente de tratamento. Deus não apenas observa o cenário, Ele governa sobre ele. Quando você entende isso, algo muda por dentro. A culpa começa a perder força. O arrependimento saudável permanece.
mas a autocondenação cai. Romanos 8:28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, não apenas as boas, mas todas. Inclusive as quedas que te expuseram. Inclusive os lugares que você preferia esquecer. Deus usa o mesmo solo onde você caiu para construir raízes mais profundas. O inimigo tenta transformar o lugar da queda em lugar de vergonha permanente. Deus transforma o mesmo lugar em altar de restauração. A diferença não está no ambiente, está na interpretação espiritual. Quando você foge do lugar da dor, foge também daquilo que Deus quer gerar ali. Gênesis 50:20 revela esse princípio ao afirmar que o que foi intentado para o mal, Deus transformou em bem. A intenção do inimigo nunca é o fim da história. Há algo poderoso em permanecer onde você caiu sem permitir que a vergonha dite quem você é. Permanecer não é se conformar com a dor, é confiar que Deus ainda está escrevendo algo ali. O chão da queda se torna o chão da reconstrução. É ali que Deus ajusta a visão, corrige motivações, cura feridas internas e fortalece convicções. Salmos 37:23-24 diz que, ainda que o justo caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a mão. Muitas pessoas querem pular esse estágio e chegar direto na honra. Mas a honra que não passa pelo lugar da queda se torna frágil. Deus permite que você volte ao mesmo ambiente, às mesmas memórias, às mesmas referências, não para te ferir novamente, mas para te curar completamente. Quando você permanece com Deus no lugar onde caiu, a queda deixa de ser trauma e passa a ser testemunho. Se hoje você está exatamente onde um dia caiu, não interprete isso como atraso. Interprete como reposicionamento. Deus não errou o caminho com você. Ele está usando esse cenário para te preparar para uma honra que só faz sentido porque você passou por aqui. O lugar onde você caiu não foi um erro de trajeto. Foi parte do plano que ainda está em andamento. A vergonha como prova de maturidade espiritual. A vergonha revela níveis de maturidade que o conforto jamais expõe. Quando tudo vai bem, muitos permanecem firmes. Quando a honra é visível, a fé parece fácil. Mas quando a vergonha entra em cena, quando o olhar das pessoas muda e o reconhecimento desaparece, algo profundo é testado. A vergonha não mede talento, não avalia capacidade, ela prova caráter espiritual. Ela revela quem permanece fiel quando não há recompensa emocional imediata. Jó enfrentou esse teste de forma intensa. Sua dor não foi apenas física ou material, foi emocional e espiritual. Ele passou a ser visto como alguém abandonado por Deus. Sua reputação foi questionada, sua integridade foi colocada em dúvida. Mesmo assim, Jó não negociou sua fé para aliviar a pressão. Jó 2:10 registra sua resposta firme ao dizer que receberia tanto o bem quanto o mal da parte de Deus. Essa postura revela maturidade. Nem todo mundo suporta permanecer fiel quando a vergonha tenta reescrever a identidade. A vergonha funciona como um espelho espiritual. Ela revela se a fé está baseada em resultados ou em relacionamento. Quem serve a Deus apenas pelo que recebe se perde quando a vergonha chega. Quem serve por convicção permanece mesmo quando tudo é retirado. 1 Pedro 1:6-7 afirma que as provações provam a genuinidade da fé, tornando-a mais preciosa que o ouro. A vergonha não destrói a fé verdadeira, ela a purifica. Existe também um confronto interno nesse estágio. A necessidade de se explicar, de se defender, de provar algo para alguém. A maturidade espiritual se manifesta quando você entende que nem toda acusação merece resposta. Jesus permaneceu em silêncio diante de falsas acusações, cumprindo Isaías 53:7. O silêncio não era fraqueza, era domínio próprio. A vergonha amadurece quem aprende a confiar que Deus é o justo juiz. Muitos perdem a bênção futura porque tentam preservar a imagem presente. Tentam sair do processo cedo demais para evitar o desconforto. Mas Tiago 1:4
ensina que a perseverança deve ter ação completa para que sejamos maduros e íntegros, sem faltar em coisa alguma. A vergonha é um estágio, não um destino. Ela prepara o coração para sustentar honra sem soberba e autoridade sem arrogância. Quando você atravessa a vergonha sem abandonar seus princípios, algo poderoso acontece dentro de você. A identidade se fortalece. A fé deixa de ser emocional e se torna enraizada. A maturidade nasce exatamente onde muitos desistem. Deus confia a honra a quem não se perde quando é exposto. A vergonha prova se você está pronto para carregar aquilo que está por vir. Se hoje você sente que está sendo provado nesse nível, não interprete isso como rejeição. Interprete como preparação. Deus não testa quem Ele pretende descartar. Ele prova quem Ele pretende levantar. A vergonha não é o sinal de que você perdeu tudo. É o sinal de que Deus está te conduzindo a um nível mais profundo de maturidade espiritual, onde a honra não corrompe e a fé não depende de circunstâncias. Quando a opinião das pessoas entra em conflito com a opinião de Deus. Um dos momentos mais difíceis da caminhada cristã acontece quando a opinião das pessoas começa a gritar mais alto do que a certeza que você tinha em Deus. É quando vozes externas tentam interpretar sua história sem conhecer seu coração, seu secreto e suas orações. O julgamento humano costuma ser rápido, superficial e implacável. Ele observa o cenário, mas ignora o processo. Deus, por outro lado, não se move por aparências, ele sonda intenções. 1 Samuel 16:7. Deixa isso claro ao afirmar que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Jó viveu exatamente esse conflito. Seus amigos estavam convencidos de que sua dor era consequência direta de algum pecado oculto. Eles falavam com segurança, usavam argumentos religiosos e acreditavam estar defendendo a justiça de Deus. Mas estavam errados. Jó 42:7 revela algo forte. Deus se ira contra aqueles que falaram de forma incorreta a respeito dele e de Jó. Isso nos ensina que nem toda opinião espiritual é de fato inspirada por Deus. Há julgamentos que ferem mais do que a própria perda. Quando a opinião das pessoas entra em choque com a opinião de Deus, surge uma decisão silenciosa que define destinos. Você vai viver para agradar pessoas ou vai permanecer fiel ao que Deus conhece a seu respeito? Gálatas 1:10. É direto ao afirmar que, se buscarmos agradar pessoas, deixamos de ser servos de Cristo. A tentativa de se justificar para todos pode nos afastar do centro da vontade de Deus. Nem toda explicação liberta. Algumas apenas prolongam a dor. Esse conflito gera uma pressão interna enorme. A vontade de se defender, de provar inocência, de limpar a própria imagem diante dos outros. Mas a maturidade espiritual se manifesta quando você entende que sua reputação está nas mãos de Deus. Provérbios 22:1 afirma que mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e esse bom nome não é construído por discursos, mas por fidelidade silenciosa. Deus sabe defender quem confia nele. Há um perigo sutil nesse estágio: começar a duvidar de si mesmo por causa das vozes externas. Quando muitos dizem a mesma coisa, a mente começa a questionar a própria convicção. É por isso que Romanos 12:2 nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas a renovarmos a mente. Nem toda a maioria está certa, nem toda voz alta carrega a verdade. A opinião de Deus nunca entra em crise, mesmo quando todos discordam. Deus permite esse conflito para fortalecer sua identidade espiritual. Quando você aprende a permanecer firme, mesmo sendo mal interpretado, algo se estabelece dentro de você. A necessidade de aprovação diminui. A dependência da validação humana cai. E a confiança em Deus se aprofunda. Salmos 37, 5, 6. Declara que, quando entregamos nosso caminho ao Senhor, Ele faz sobressair a nossa justiça como a luz. Não é você quem precisa se exaltar. Deus faz isso no tempo certo. Se hoje você se sente incompreendido, julgado ou rotulado de forma injusta, lembre-se disso. A opinião das pessoas pode tentar definir você, mas ela não tem autoridade final.
Quem escreve a última palavra é Deus. Permanecer fiel quando todos interpretam errado é um sinal de maturidade profunda. E é exatamente esse tipo de coração que Deus honra. O silêncio que reposiciona, não o silêncio que abandona. Existe um silêncio que machuca e existe um silêncio que constrói. O problema é que no meio do processo, quase ninguém consegue distinguir um do outro. Quando Deus se cala, a alma tende a interpretar como abandono. Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é intencional. Ele não surge porque Deus se afastou, mas porque Ele está reposicionando algo dentro de você antes de reposicionar o cenário ao seu redor. Deus se cala não para te perder, mas para te alinhar. Jó conheceu esse silêncio de forma profunda. Ele clamou, questionou, abriu o coração e o céu permaneceu fechado por um tempo. Não houve resposta imediata, não houve explicação detalhada, não houve alívio rápido. Ainda assim, Deus estava presente em cada detalhe do processo. Jó 23, 8, 9 revela a angústia de buscar Deus e não percebê-lo, mesmo sabendo que Ele estava ali. Isso nos ensina que a ausência de resposta não significa ausência de cuidado. O silêncio de Deus reposiciona porque remove dependências erradas. Enquanto Deus fala o tempo todo, a tendência humana é se apoiar na direção audível e não no relacionamento. Quando Deus se cala, Ele nos força a caminhar pelo que já foi revelado. Abacuque 2:2-3 nos lembra que a visão se cumpre no tempo determinado. Deus não precisa repetir o que já disse. Ele espera que você permaneça fiel ao que foi revelado antes do silêncio. Nesse estágio, o coração é ajustado. A fé deixa de ser reativa e se torna consistente. Você aprende a obedecer sem incentivo emocional, a permanecer sem aplausos, a confiar sem sinais visíveis. Salmos 46:10 diz que devemos aquietar-nos e saber que Ele é Deus. Aquietar-se não é desistir de orar, é parar de lutar contra o processo, é aceitar que Deus trabalha mesmo quando não fala. Há um perigo real durante o silêncio: preencher a ausência da voz de Deus com a voz da ansiedade. Quando Deus se cala, a mente tenta assumir o controle. Pensamentos aceleram, hipóteses surgem, medos ganham espaço. Por isso, Isaías 26:3 afirma que Deus guarda em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. A paz não vem quando o silêncio acaba. Ela vem quando você decide confiar mesmo enquanto ele continua. O silêncio também revela prioridades. Quem permanece com Deus apenas quando Ele fala, ainda não aprendeu a valorizar a presença acima das respostas. Jó não abandonou sua fé no silêncio. Ele continuou íntegro, mesmo sem entender. E foi exatamente isso que preparou o terreno para o momento em que Deus decidiu falar. Quando Deus rompe o silêncio, Ele não fala pouco. Ele fala com autoridade, clareza e restauração. Jó 38:1 mostra que Deus respondeu Jó no tempo certo, não antes. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, não conclua que Ele te esqueceu. Conclua que Ele está te reposicionando. O silêncio não é o fim do diálogo. É o intervalo necessário para alinhar o coração com o propósito. Deus se cala para fortalecer raízes, não para cortar caminhos. E quando Ele voltar a falar, você perceberá que o silêncio foi parte essencial da preparação para a honra que estava chegando. A honra começa no invisível antes de se tornar pública. Existe uma verdade espiritual que quase ninguém percebe enquanto atravessa o processo. A honra nunca começa no palco, ela começa no secreto. Antes de Deus mudar o cenário externo, Ele transforma o interior. Antes de restaurar o que todos veem, Ele ajusta o que ninguém percebe. Por isso, muitas pessoas se frustram. Elas esperam sinais visíveis enquanto Deus está operando mudanças invisíveis. E por não reconhecerem o invisível, concluem que nada está acontecendo. Jó passou por uma transformação profunda antes que qualquer restauração fosse anunciada. O texto bíblico mostra que antes de Deus devolver bens, saúde e honra, algo aconteceu dentro dele. Jó 42:5-6 revela uma mudança de percepção.
Jó declara que antes conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora seus olhos o viam. Essa frase não é poética, é reveladora. O processo não apenas mudou as circunstâncias de Jó, mudou a forma como ele se relacionava com Deus. A honra visível só foi possível porque houve uma transformação invisível. Deus sempre trabalha de dentro para fora. Quando ele faz o contrário, o resultado não se sustenta. Lucas 16:10 ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O pouco, muitas vezes, é invisível. É o caráter sendo tratado, o orgulho sendo removido, a dependência emocional sendo quebrada, a fé sendo purificada. Enquanto ninguém vê, Deus está construindo estruturas internas capazes de sustentar o que virá. O problema é que o invisível não gera aplausos. Ninguém reconhece sua maturidade silenciosa. Ninguém percebe suas noites de oração, suas decisões difíceis, seus momentos de resistência espiritual. E é exatamente aí que Deus observa. Mateus 6,6 afirma que o Pai, que vê em secreto, recompensa em público. A recompensa pública não acontece sem um tratamento secreto. Quem tenta pular essa etapa acaba caindo sob o peso da própria honra. A honra que nasce no invisível não depende de validação humana. Ela vem acompanhada de equilíbrio emocional, discernimento espiritual e humildade verdadeira. Pessoas que não passaram por esse estágio se perdem quando são honradas. Tornam-se reféns da imagem, da aprovação e do medo de perder o que receberam. Deus não entrega honra a quem ainda precisa provar algo para alguém. Ele honra quem já foi tratado internamente. Enquanto você sente que nada muda por fora, observe o que está mudando por dentro. Sua reação é diferente. Sua paciência aumentou. Sua fé está mais sólida. Sua dependência de Deus se aprofundou. Isso não é atraso, é preparação. 2 Coríntios 4,18 nos lembra que não devemos fixar os olhos no que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é temporário e o que não se vê é eterno. Deus está construindo algo eterno em você antes de manifestar algo temporário ao redor. A honra pública é consequência, não ponto de partida. Ela só chega quando o invisível está alinhado. Se hoje você sente que está sendo trabalhado internamente, mesmo sem grandes mudanças externas, não desanime. Isso é sinal de que Deus está te preparando para uma honra que não vai te destruir, não vai te corromper e não vai te afastar dele. O invisível é o berço da honra duradoura. E quando ela se manifestar, você saberá que não foi sorte, foi processo. O momento em que Deus muda o foco da dor para o propósito. Chega um ponto no processo em que a dor deixa de ser o centro da conversa e o propósito começa a ganhar forma. Esse momento não acontece quando tudo melhora por fora, mas quando algo se alinha por dentro. A dor ainda existe, as marcas ainda são visíveis, mas elas já não governam suas decisões. É quando você percebe que o sofrimento não foi um castigo aleatório, mas um instrumento preciso nas mãos de Deus. O foco muda e com ele muda também a forma de caminhar. Com Jó, essa transição é clara. Antes, ele falava a partir da dor. Depois, passou a enxergar a partir do propósito. Jó 42:2 revela essa virada quando ele reconhece que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Essa declaração não nasce do alívio imediato, nasce da compreensão espiritual. Jó não recebeu tudo de volta naquele instante, mas já havia entendido que sua história estava inserida em algo maior do que sua perda. Quando o propósito é revelado, a dor perde o poder de paralisar. Deus muda o foco quando o coração está pronto para sustentar a verdade sem se revoltar. Enquanto a dor ocupa todo o espaço, o propósito não encontra lugar. Por isso, Deus trabalha pacientemente até que a alma esteja preparada. Romanos 8:18 afirma que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. Essa glória não é apenas futura, ela começa quando o entendimento espiritual se estabelece. Nesse estágio, algo importante acontece. A vítima dá lugar ao discípulo. A pergunta deixa de ser "por que comigo?" e passa a ser "para que isso?" Essa mudança não é automática. É fruto de um coração que decidiu confiar.
Gênesis 45:5, mostra José dizendo que Deus o enviou adiante para preservar vidas. Ele não negou a dor, mas a reposicionou dentro do propósito. O mesmo princípio se aplica aqui. Quando Deus muda o foco, Ele não apaga o passado, Ele redefine o significado dele. O propósito traz direção onde antes havia confusão. Ele não remove a memória da dor, mas remove o domínio que ela exercia. A partir desse ponto, a história começa a ser contada de outra forma. O testemunho nasce. 2 Coríntios 1:4 ensina que Deus nos consola em nossas tribulações para que possamos consolar outros. O que antes parecia apenas sofrimento passa a carregar utilidade espiritual. A ferida se transforma em ferramenta. Deus muda o foco, porque sabe que a honra só se sustenta quando o coração entende o porquê do processo. Quem é honrado sem propósito se perde na própria conquista. Quem entende o propósito carrega a honra com gratidão, humildade e responsabilidade. Se hoje você percebe que sua forma de enxergar a dor está mudando, isso é sinal de maturidade espiritual. Deus não está apenas te curando, Ele está te posicionando. Quando o foco muda, a expectativa também muda. Você deixa de esperar apenas alívio e passa a esperar direção. E essa expectativa prepara o caminho para o próximo passo de Deus. A honra que vem depois não é apenas para te levantar, é para cumprir algo maior através da sua vida. Quando Deus muda o foco da dor para o propósito, a história entra em uma nova fase. E a próxima etapa revela por que Ele escolhe honrar exatamente onde o inimigo tentou envergonhar. Por que Deus escolhe honrar onde o inimigo tentou envergonhar? Existe um princípio espiritual profundo que governa a forma como Deus age na história humana. Deus não foge dos territórios de ataque. Ele os confronta. O inimigo tenta marcar lugares com vergonha para transformar processos em sentenças definitivas. Deus, por sua vez, escolhe esses mesmos lugares para revelar sua glória. Ele não cria um novo cenário para apagar o antigo. Ele entra no cenário ferido para redimir o significado dele. É por isso que a honra muitas vezes nasce exatamente onde a dor tentou se estabelecer como identidade. Com Jó, isso fica evidente. O inimigo acreditou que ao tocar em seus bens, em sua família e em sua saúde, destruiria sua fé. Mas não percebeu que estava apenas criando o ambiente onde Deus revelaria algo ainda maior. Jó 1:11 mostra a intenção do ataque. Jó 42:12 revela a resposta de Deus. O ataque foi direto. A honra foi maior. O mesmo território que foi palco da vergonha se tornou o lugar da restauração. Deus não mudou o endereço da história. Ele mudou o resultado. Deus age assim porque Ele não divide territórios. Onde o inimigo tenta se exaltar, Deus responde com autoridade. Isaías 54:17 declara que nenhuma arma forjada prosperará. Isso não significa que armas não serão formadas, mas que elas não terão a palavra final. Quando Deus honra no mesmo lugar, Ele estabelece um testemunho incontestável. Todos sabem onde você caiu. Por isso, todos também saberão onde Deus te levantou. A honra não gera dúvida quando nasce no território da vergonha. Esse princípio também protege o coração. Se Deus honrasse em outro lugar longe da dor, sempre existiria a dúvida interna. Será que Deus realmente me restaurou ou apenas me deu algo novo para esquecer o passado? Mas quando a honra acontece no mesmo cenário, a cura é completa. O medo perde força, a vergonha perde voz. Salmos 30:11 afirma que Deus transforma o pranto em dança e remove o pano de saco, vestindo-nos de alegria. Não é troca de cenário, é transformação de estado. Há algo estratégico nisso. Deus expõe a derrota do inimigo no mesmo lugar onde ele achou que havia vencido. Colossenses 2:15 mostra que Cristo triunfou publicamente sobre as forças contrárias. Deus não age em segredo quando decide honrar. Ele faz questão de que fique claro que foi Ele quem restaurou. Isso não é para exaltar o homem, é para glorificar o nome dele. A honra que vem de Deus aponta sempre para Deus. Para quem está no processo, isso exige coragem. Permanecer onde houve dor não é fácil. O impulso humano é fugir,
recomeçar longe, apagar memórias. Mas Deus muitas vezes pede permanência, não para te ferir novamente, mas para te curar completamente. Salmos 66, 12 diz que passamos pelo fogo e pela água, mas Deus nos conduz a um lugar de abundância. A travessia faz parte do testemunho. Se hoje você sente que Deus está te chamando a permanecer exatamente onde a vergonha tentou te paralisar, não interprete isso como crueldade. Interprete como estratégia divina. Deus honra no mesmo lugar porque Ele quer que fique claro que a última palavra não foi do ataque, nem da dor, nem da humilhação. Foi dele. E quando Deus fala, a vergonha perde autoridade. Essa honra não é apenas restauração pessoal. Ela se torna mensagem viva para outros. Quando alguém vê Deus te honrando no mesmo lugar onde você foi ferido, a fé é despertada. O impossível se torna palpável, e o próximo estágio revela algo ainda mais profundo. A restauração que Deus traz não apaga o passado. Ela redefine completamente o significado dele. A restauração que não apaga o passado, mas o redefine. Existe uma expectativa equivocada de que a restauração de Deus funcione como um apagador de memórias, como se o passado precisasse desaparecer para que a cura fosse real. Mas a Bíblia mostra outro caminho. Deus não apaga a história, Ele transforma o significado dela. A restauração verdadeira não nega o que foi vivido, ela retira o poder destrutivo que aquilo tinha sobre você. O passado deixa de ser ferida aberta e passa a ser testemunho vivo da fidelidade de Deus. Jó não acordou um dia sem memória da dor. Ele não esqueceu os filhos que perdeu, nem os dias de enfermidade, nem as palavras duras que ouviu. O que mudou foi a autoridade que essas lembranças tinham sobre sua identidade. Jó 42, 10, 12 mostra que Deus restaurou Jó depois que seu coração foi alinhado. A restauração veio acompanhada de entendimento, maturidade e uma nova posição espiritual. Deus não fingiu que nada aconteceu. Ele mostrou que o que aconteceu não teve a palavra final. Isso é libertador, porque muitas pessoas vivem presas tentando apagar o passado, quando Deus quer curar a interpretação dele. O inimigo usa lembranças para acusar. Deus usa as mesmas lembranças para fortalecer. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas incluem o que doeu, o que envergonhou e o que parecia não fazer sentido. Quando Deus redefine o passado, Ele remove a culpa excessiva, a vergonha paralisante e o medo de ser lembrado pelo que foi vivido. A restauração que redefine o passado também cura o olhar para si mesmo. Você deixa de se ver como alguém marcado pela queda e passa a se enxergar como alguém moldado pelo processo. 2 Coríntios 5,17 afirma que, em Cristo, somos novas criaturas. O novo não significa ausência de passado. Significa nova natureza. A identidade muda, e com ela muda a forma como a história é contada. O passado não desaparece, mas perde o direito de governar o presente. Deus age assim porque Ele sabe que apagar o passado não gera maturidade, mas enfrentá-lo com fé gera autoridade espiritual. Pessoas que tiveram a história redefinida carregam sensibilidade, empatia e profundidade. Elas não falam de teorias, falam de experiências tratadas. Salmos 42 e 3 diz que Deus tira do poço de perdição, firma os pés sobre a rocha e coloca um novo cântico. O poço não é negado, mas o cântico nasce depois da saída dele. Quando a restauração redefine o passado, a vergonha perde força. Você não teme mais ser lembrado pelo que viveu, porque sabe quem Deus te tornou depois disso. A cura não está em esquecer, está em não sangrar mais ao lembrar. Isaías 61:7 promete dupla honra em lugar da vergonha. Essa honra não vem porque o passado foi apagado, mas porque ele foi curado. Deus troca a narrativa interna, e isso muda tudo. Esse estágio prepara o coração para o que vem a seguir. Quem não teve o passado redefinido corre o risco de sabotar a própria honra por medo de reviver a dor. Deus só avança quando o coração está livre.
livre da acusação, livre da culpa, livre da necessidade de provar algo. A restauração que Deus oferece é completa exatamente porque ela não ignora a história. Ela a redime. Se hoje você ainda sente dor ao lembrar do passado, não conclua que Deus falhou na restauração. Conclua que Ele ainda está trabalhando na interpretação dele. Deus não terminou quando a dor cessou. Ele termina quando a vergonha perde a voz. E quando isso acontece, o passado deixa de ser um peso e passa a ser uma plataforma para aquilo que Deus ainda fará. O dobro como confirmação, não como compensação. Quando a Bíblia fala que Deus deu a Jó o dobro, muitas pessoas interpretam isso como uma simples compensação pela dor sofrida. Mas essa leitura é superficial. Deus não paga indenizações emocionais. Ele confirma propósitos. O dobro não é uma moeda de troca pela vergonha passada. É um selo divino dizendo que tudo esteve sob controle o tempo todo. Quando Deus entrega o dobro, Ele não está tentando consertar um erro. Ele está revelando que nunca perdeu o governo da história. Em Jó 42:12, o texto é direto ao afirmar que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Isso não aconteceu por pena, nem por dívida emocional. Aconteceu porque o processo foi concluído. O dobro veio como confirmação de caráter aprovado, fé amadurecida e identidade alinhada. Deus não libera honra, enquanto o coração ainda interpreta a bênção como compensação por sofrimento. A honra só vem quando a alma entende que Deus não estava ausente em nenhum momento. O perigo de enxergar o dobro como compensação é criar uma fé ressentida, uma fé que obedece esperando o pagamento, uma fé que suporta o processo apenas porque espera retorno. Mas, Hebreus 11:6, deixa claro que Deus se agrada dos que se aproximam dele, crendo que ele existe e que recompensa os que o buscam. A recompensa não é o motivo da busca, é consequência do relacionamento. Jó não permaneceu fiel esperando o dobro. Ele permaneceu fiel porque confiava no caráter de Deus. O dobro também tem um significado espiritual profundo. Ele aponta para a restauração completa, não parcial. Deus não devolve apenas o que foi perdido. Ele amplia a capacidade de sustentar o que é recebido. Se Deus devolvesse exatamente o mesmo, o risco seria carregar a bênção com a mesma estrutura emocional de antes. O processo prepara a estrutura para receber mais, sem se perder. Lucas 12:48 afirma que a quem muito é dado, muito será exigido. O dobro vem acompanhado de responsabilidade espiritual. Há algo libertador quando você entende isso. Você deixa de medir a fidelidade de Deus pelo tamanho da bênção visível. Você passa a reconhecer que Deus foi fiel durante todo o processo, inclusive quando doeu. Salmos 119:71 declara que foi bom ter sido afligido para aprender os decretos do Senhor. O aprendizado precede a ampliação. O caráter vem antes da honra. O dobro confirma que a lição foi aprendida. Deus entrega o dobro quando o coração já não precisa provar nada para ninguém. Quando a honra não é usada para calar críticos, mas para glorificar a Deus. Quando a bênção não é exibida como troféu, mas administrada como missão. Jó não recebeu o dobro para se exaltar. Ele recebeu porque estava pronto para viver uma nova fase, com humildade, sabedoria e temor. Se hoje você espera restauração, ajuste sua expectativa. Não espere compensação emocional. Espere confirmação espiritual. O dobro não vem para apagar a dor, vem para declarar que ela não governou você. Quando Deus libera o dobro, Ele está dizendo que o processo terminou, o caráter foi aprovado e a história entrou em um novo capítulo. E o que vem a seguir revela o impacto dessa honra diante daqueles que antes só viram a queda. Quando quem te viu cair passa a te ver de pé. Existe um momento na restauração que é emocionalmente delicado e espiritualmente decisivo. É quando as mesmas pessoas que viram sua queda, sua dor e sua vergonha, passam a testemunhar sua reconstrução. Esse momento expõe feridas antigas, memórias que pareciam superadas e sentimentos que você acreditava já estarem resolvidos. Deus permite esse reencontro não para te constranger, mas para te libertar por completo. A cura só é plena
quando você não precisa mais se esconder de quem conheceu sua pior fase. Jó viveu isso de forma clara. Aqueles que haviam interpretado sua dor como castigo precisaram reconhecer que Deus havia falado diferente. Jó 42, 7 e 8 mostra o próprio Deus corrigindo os amigos de Jó e restaurando sua honra diante deles. Isso não foi apenas um ajuste teológico, foi um reposicionamento público. Deus fez questão de deixar claro que a história não havia terminado na acusação. A honra não veio em silêncio, veio acompanhada de justiça. Esse estágio revela se a restauração foi completa ou apenas funcional. Quando a ferida ainda governa, o reencontro gera medo, raiva ou necessidade de provar algo. Quando a cura é real, o reencontro gera paz. Provérbios 16.7 afirma que, quando os caminhos de alguém agradam ao Senhor, até os seus inimigos fazem as pazes com ele. Isso não significa que todos se tornarão amigos, mas que o conflito perde autoridade emocional. Há um risco nesse ponto do processo: usar a honra como ferramenta de revanche. A tentação de mostrar que agora você venceu, que agora está melhor, que agora superou. Mas Deus não restaura para alimentar orgulho. Ele restaura para curar profundamente. Romanos 12:19 nos lembra que a vingança pertence ao Senhor. Quando você não precisa se defender, provar ou se exaltar, é sinal de que Deus terminou o tratamento interno. Ver quem te viu cair te ver de pé é desconfortável porque confronta antigas versões de você mesmo. Mas também é libertador. Você percebe que não precisa mais fugir do passado. Ele não te define. Salmos 112:7 diz que o justo não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. A firmeza do coração é o maior sinal de restauração verdadeira. Deus permite esse cenário porque Ele quer quebrar o último elo da vergonha. Enquanto você evita pessoas, lugares ou lembranças, ainda existe algo sendo tratado. A honra plena inclui liberdade emocional. Você não é mais governado pelo olhar dos outros. Gálatas 5:1 afirma que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa liberdade não é apenas do pecado, é da prisão emocional do passado. Quando aqueles que te viram cair passam a te ver de pé, algo poderoso acontece também neles. A fé é despertada, a narrativa muda, o testemunho se estabelece. Não porque você se exaltou, mas porque Deus foi fiel. A honra nesse ponto não serve apenas para você, serve como sinal visível da graça de Deus. Se hoje você imagina esse reencontro com medo ou tensão, leve isso a Deus. Ele não restaura pela metade, Ele não cura superficialmente. Quando Deus termina uma obra, você consegue permanecer de pé sem precisar apagar o passado ou temer quem o conheceu. A honra que vem de Deus te coloca de pé com humildade, paz e segurança. E esse é o sinal de que o processo está avançando para seus momentos finais. A autoridade espiritual que nasce de quem suportou a vergonha. Existe uma autoridade que não vem do cargo, do reconhecimento público ou do aplauso das pessoas. Ela nasce no lugar onde muitos desistiram. A autoridade espiritual verdadeira é forjada quando alguém atravessa a vergonha sem abandonar Deus, sem negociar princípios e sem permitir que a dor destrua a identidade. Quem suporta a vergonha sem perder a fé carrega uma voz diferente. Não fala apenas com palavras, fala com peso espiritual. Jó não saiu do processo apenas restaurado em bens. Ele saiu com autoridade espiritual. Sua história passou a carregar ensinamento, temor e profundidade. Quando Deus fala com Jó, em Jó 38, Ele não o repreende como alguém imaturo, mas o conduz a um nível mais alto de entendimento. A autoridade não veio antes da dor, veio depois dela. Deus não confia influência a quem ainda não foi tratado internamente. A vergonha quebra o orgulho que impede a autoridade de se manifestar de forma saudável. Pessoas que nunca foram confrontadas pela dor tendem a exercer influência de maneira superficial. Já quem foi humilhado e permaneceu fiel, aprende a depender de Deus, não de si mesmo. 2 Coríntios 12:9 revela que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza aqui não é derrota, é dependência consciente.
E dependência gera autoridade espiritual legítima. Essa autoridade se manifesta de forma silenciosa. Não precisa gritar para ser ouvida. Não precisa provar nada para ninguém. Ela se percebe na forma como você aconselha. Ora, escuta e reage. Pessoas que passaram pelo processo carregam discernimento. Elas sabem quando falar e quando se calar. Eclesiastes 3:7 fala sobre tempo de calar e tempo de falar. Quem foi tratado por Deus aprende a respeitar os tempos, e isso é sinal de maturidade espiritual. Deus gera autoridade em quem suportou a vergonha, porque essas pessoas não usam a fé como palco, mas como serviço. Elas sabem o que é estar no chão, por isso sabem como levantar outros com misericórdia. Hebreus 5:8 diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se até Cristo passou pelo sofrimento para cumprir plenamente sua missão, quanto mais nós. O sofrimento tratado gera autoridade que não oprime, mas restaura. Existe também um alinhamento interior que acontece nesse estágio. A necessidade de reconhecimento diminui, a ansiedade por resultados cai, a pressa perde força. Quem foi moldado pela vergonha não se impressiona facilmente com status. Salmo 75:6-7 afirma que a exaltação não vem do Oriente nem do Ocidente, mas de Deus. Essa convicção traz descanso e firmeza. A autoridade nasce quando você confia que Deus é quem levanta e quem sustenta. Essa autoridade também protege. Pessoas que não passaram pelo processo se perdem quando são honradas. Pessoas que foram quebradas e restauradas sabem administrar o que recebem. Elas não se exaltam, não se desviam facilmente, não negociam princípios por conveniência. Provérbios 27 diz que o justo anda na sua integridade. Integridade gera segurança espiritual. Se hoje você sente que o processo te deixou mais sensível, mais humilde, mais dependente de Deus, isso não é fraqueza. É autoridade sendo formada. Deus está te preparando para tocar vidas, não apenas para ser visto. A vergonha que você suportou não foi em vão. Ela gerou algo que ninguém pode tirar de você. Uma autoridade que não vem da aparência, mas da profundidade espiritual. E é essa autoridade que prepara o caminho para a última e mais poderosa revelação desta jornada. A vergonha não foi o fim. Foi o sinal da honra que estava chegando. Chegar ao fim desse caminho não significa que a história terminou. Significa que o processo cumpriu seu propósito. A vergonha que parecia o ponto final revelou-se um sinal. Um sinal de que Deus estava trabalhando em um nível mais profundo do que os olhos podiam ver. Nada do que aconteceu foi aleatório. Nada do que doeu foi desperdiçado. A honra que chega depois não contradiz a dor vivida. Ela explica por que ela foi permitida. Jó só conseguiu entender isso quando Deus concluiu a obra. O texto de Jó 42:12 não fala apenas de bens restaurados, fala de um final abençoado. Final não no sentido de encerramento, mas de desfecho alinhado. O mesmo Deus que permitiu o processo foi o Deus que declarou a honra. Isso nos ensina que a vergonha não foi o fim da história, foi o marcador de que algo estava sendo preparado. Deus não permite certos níveis de exposição sem a intenção de revelar algo maior depois. A vergonha dói, porque mexe com identidade, mas ela também revela dependência. Quando tudo cai, resta apenas Deus. E quando Deus se torna suficiente, a honra deixa de ser necessidade e passa a ser consequência. Salmo 138:6 afirma que, embora o Senhor seja excelso, atenta para o humilde. A humildade que nasce no processo prepara o coração para receber sem se perder. Deus honra quem já não precisa ser honrado para permanecer fiel. Esse entendimento muda a forma como você enxerga o passado. Você não o amaldiçoa mais. Você não tenta apagá-lo. Você reconhece que foi ali que sua fé ganhou profundidade. O Romanos 5:3-4 ensina que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A esperança que nasce desse processo não decepciona, porque não está baseada em expectativas humanas, mas na fidelidade de Deus. A honra que chega depois da vergonha não é frágil. Ela não depende da aprovação das pessoas.
Ela não oscila com elogios, nem se abala com críticas. Ela vem acompanhada de paz. João 16:33 lembra que mesmo em meio às aflições, podemos ter bom ânimo porque Cristo venceu o mundo. A vitória aqui não é ausência de dor, é domínio sobre ela. A vergonha perde autoridade quando você entende que Deus já escreveu o desfecho. Este é o ponto em que a história deixa de ser apenas sua e passa a servir a outros. O testemunho se estabelece. Pessoas que estão vivendo o que você viveu agora encontram esperança ao ver o que Deus fez com você. Apocalipse 12:11 diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. O que um dia te envergonhou se torna instrumento de vida para alguém que precisa ouvir que ainda há saída. Se hoje você ainda está no meio do processo, receba essa verdade com fé. Deus não terminou. A vergonha não teve a palavra final. O silêncio não foi abandono. A dor não foi castigo. Tudo foi parte de um caminho que conduzia à honra. E quando a honra chegar, você entenderá por que Deus não te tirou do lugar onde doeu. Ele estava te preparando para ser honrado exatamente ali. Permaneça. Confie. Não negocie sua fé por alívio imediato. Hebreus 10:35-36 nos chama a não abandonar a confiança, porque ela traz grande recompensa. A vergonha não foi o fim, foi o sinal de que Deus estava trabalhando em algo maior do que você imaginava. E aquilo que Ele começa, Ele é fiel para completar. Amém.